Bom dia, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a nossa vida, a rádio que nos permite iniciar junto a vocês, neste sábado pela manhã, o programa Antenas do Coração. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Antenas do Coração aqui ao vivo, convidando você a sintonizar-se com as energias do amor, da paz, da luz, da fé, da esperança, sobretudo nos dias atuais. Como é importante nós colocarmos a nossa sintonia no diapasão do amor e obter também de Deus toda a força necessária para vencermos e superarmos os desafios existenciais. Hoje o programa Antenas do Coração vai falar com vocês sobre a importância de desenvolvermos a empatia e a compaixão, porque são atributos de vida física, espiritual, estes atributos que fazem toda a diferença em nossa vida. A grande questão é que, sobretudo, a gente percebe na Clínica Bem-Estar e Equilíbrio, nos dias atuais, muitas pessoas em sofrimento, muitas pessoas que perderam entes queridos. Nós falamos sobre isso no programa com a minha querida amiga Clara, pessoas que perderam entes por separação, relacionamentos muitas vezes tóxicos, e o quanto isso normalmente faz o coração do indivíduo ficar fechado, machucado, magoado. E machucado, magoado, parece existir uma dificuldade em sintonizar-se com as demais pessoas, com o mundo que também está em sofrimento. É claro que muitas vezes, vitimizados por relacionamentos abusivos, as pessoas elas acabam dando mais do que podem, dando até enchendo a taça alheia quando a sua própria está vazia. E essa dificuldade depois em lidar com o se abrir novamente, o abrir mão das desconfianças, é muito desafiador. Então, hoje nós percebemos que as pessoas machucadas, feridas por conta de relacionamentos tóxicos, abusivos, elas acabam ficando na delas, né? Eu preciso ficar na minha, eu preciso fazer o luto. Só que muitas vezes esse luto demora 20 anos. Eu vi pessoas, Doni, depois de 20 anos após a perda de uma pessoa querida, por morte, por separação, né? Nós falamos sobre a importância de lidar com isso e superar essas questões, nunca mais querendo sair de casa, nunca mais querendo encontrar uma nova parceria. Muitas pessoas vitimizadas por uma questão no trabalho que gerou um trauma, uma machucadura, um ferimento, uma autodepreciação, situações que comprometem a autoestima da pessoa, ela não quer nem mais saber de trabalhar. E depois de um tempo, quando ela até se abre para trabalhar, parece que ela não está totalmente aberta, porque não flui, né? Ela manda lá, fala para pessoas que ela precisa de um emprego, mas não aparece nada, se coloca lá no LinkedIn, divulga nas mídias. Por quê? Porque o coração ainda está fechado. Tem muitas pessoas que vão à clínica, por exemplo, e falam: Márcia, eu já estou em psicoterapia, eu já sei tudo o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Eu não consigo empreender as mudanças que o psicólogo ou terapeuta fala, porque eu sinto que racionalmente eu estou aberta. Racionalmente eu quero. Mas o trauma, as frustrações, a situação que eu vivi me machucou tanto, me feriu tanto, que aqui dentro algo não vai bem. E é por conta desse algo não vai bem que nós da Clínica Bem-Estar e Equilíbrio desenvolvemos um trabalho com homeopatia, florais, fitoterápicos. Sobretudo, há remédios homeopáticos que tratam essas mágoas, tratam essas machucaduras. Quando nós falamos de compaixão e empatia, nós falamos de um circuito dopaminérgico. Então, as pessoas que feridas, machucadas ou vitimizadas por relacionamentos abusivos, e mesmo aquelas pessoas que hoje apresentam transtornos e não conseguem abrir o coração,
para sentir a dor do outro, para se solidarizar. Muitas pessoas falam, olha, Márcia, eu não sei o que acontece comigo. Eu tento entender o outro, eu entendo racionalmente, mas eu não consigo mobilizar forças em mim capazes de ajudar o outro. Então, essa falta, por exemplo, de exercício de um altruísmo, de uma empatia, de uma compaixão, essas situações onde a pessoa se vê constrita no seu cardio chakra, esse importante centro de energia que produz o ectoplasma, que produz a sintonia com o outro, principalmente quando as pessoas se fecham, ficam muito desconfiadas, apáticas, vão levando a vida no automático, elas têm uma dificuldade de olhar para o outro. E não é um olhar visual, é um olhar sentimental. Às vezes a pessoa está tão no seu mundo, nas suas preocupações, que ela não consegue perceber a dor do outro, que ela não está percebendo que o outro está se esforçando para harmonizar em casa situações difíceis. Então, é necessário prescrever dopamina, é necessário, muitas vezes a pessoa com a dopamina, ela se abre, ela começa a ter confiança, a dopamina ela promove relaxamento. A serotonina, por exemplo, ela eleva os níveis de alegria, bem-estar, e a pessoa mais alegre, mais contente, mais jovial, ela com essa leveza emocional e espiritual, ela consegue também perceber melhor o outro com um outro olhar, um olhar mais leve, menos crítico, menos exigente e naturalmente mais compassivo. A empatia, ela precisa deste abrir o coração. Porque, em primeiro lugar, você se sensibiliza. Para você ter empatia, você precisa se sensibilizar. Tem muitas pessoas que falam assim, eu respeito, eu compreendo, eu entendo você. Mas o coração está fechado. As atitudes são ainda muito egoístas. As atitudes não são aquelas de querer ver o outro feliz verdadeiramente. Tem muitas pessoas que têm uma incapacidade de se alegrar com os feitos, com as conquistas do outro. Ficam ali olhando, ele está se exibindo, ou por que a pessoa tem e desfruta e eu não tenho? Então, nós precisamos olhar com respeito, com carinho e com zelo, porque são estados enfermiços, são estados doentios que precisam de tratamento. Aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é seu, o problema é dela ou dele, não meu, também estão sendo desafiados a olhar para si e perceber a questão agora não é o outro, é você, no seu comportamento de isolamento, de reclusão, não perceber que todos nós somos parte da família humana. Todos nós estamos envolvidos, direto ou indiretamente. Aquela frase, cada um no seu quadrado, né? Ema, não é? Cada um com o seu problema, olha, não é bem assim. Você percebeu na pandemia, a Covid, uma situação que aconteceu lá na China em poucos meses, não é mesmo, Doni? Alastrou-se pelo mundo, comprometeu a vida de todas as pessoas. Então, todos nós estamos interligados. Na família, quando uma pessoa não está bem, naturalmente ela requer uma compreensão, uma empatia, uma compaixão por parte do outro, né? Agora, se a gente fica isolado, cada um vivendo as suas questões, a coisa ela fica grave. Grave no sentido, as pessoas começam a embrutecer a área dos sentimentos. Isso dá margem a um individualismo que se torna crônico. E esse individualismo fomenta a separatividade, fomenta a exclusão, fomenta, inclusive, atitudes ríspidas. E aí lá se vai a afabilidade, a amabilidade, a doçura, a ternura no trato com o outro. Quantos relacionamentos poderiam ser evitados uma separação se o cônjuge não percebesse um pouco mais o outro e tratasse com benevolência, com sensibilidade, com empatia, com compaixão? Claro, todos nós podemos definir limites,
Todos nós precisamos, às vezes, dizer não. Mas a questão não é o não, é como você diz o não. Muitas vezes uma pessoa, ela passa por um problema difícil, não consegue deixar esse problema lá fora, entra ainda um pouco triste, cabisbaixo, e chega no lar ou no trabalho, o problema é elevado à enésima potência. Além do outro não criar uma solução, né? Não há acolhimento, não há amorosidade no sentido de perceber, olha, agora é o momento de eu me dar. Não é o momento de eu exigir, não é o momento de eu criticar. Então, essa atitude também, muitas vezes vaidosa, e eu me coloco também como responsável disso, às vezes a gente quer ter razão, às vezes sem perceber a gente quer impor uma determinada condição para o outro, que soa como uma vaidade, uma arrogância, às vezes é proteção. Mas nem sempre a gente acorda todos os dias como uma heroína capaz de ter aquele zelo no trato com o outro, mas o esforço é necessário, nem que seja o esforço pelo silêncio. Então, voltando, há muitos relacionamentos que não precisariam acabar se o outro fosse sensível, se o outro percebesse quais os assuntos a se evitar, quais as feridas a não se cutucar. Muitas vezes uma coisa aconteceu negativa lá atrás, né? Há 20 anos, há 10 anos, uma situação que promoveu um dano emocional e lá na relação conjugal, na relação familiar, ou até, né, Doni, na relação de trabalho, o outro desenterra. E ao invés de colocar atenção no momento presente, para também fazer o outro feliz, não, vai lá e vai proporcionando machucaduras, né? É como se ele tivesse ali um estilete desferindo pequenos golpes. E aí, como que o outro fica? O outro se constrange, se fecha. Quem faz, às vezes, começa a desenvolver um ego sádico. E muitas pessoas que não tinham transtorno psicopata, narcisista, começam a desenvolver por conta de não perceberem as suas atitudes, não perceberem a necessidade de se voltar para Deus, de se voltar, sobretudo, para os ensinamentos de Jesus, que é a grande trilha da nossa reforma moral e espiritual. Acabam não se voltando também, olha, eu acho que eu estou doente, não é possível. Eu acordo mal-humorado, eu nunca tenho uma prática de disciplina espiritual ou de disciplina física, eu estou me jogando automaticamente para as coisas, sempre reclamando, sempre de mau humor, e a pessoa ela não percebe que ela começa a disseminar esse mau humor para onde ela vai. Mau humor, um vitimismo, um coitadismo, ela fica no automático, ela não percebe o outro que está ao seu lado, ela não percebe o irmão, a irmã, o filho, né, o colega de trabalho, que acaba sendo, na verdade, um alvo dessas iniciativas deletérias, desses comportamentos deletérios. Às vezes a pessoa, ela não está bem, ela precisa desaguar essas mágoas, ela precisa ter uma autocrítica para perceber se o teor dos pensamentos, sentimentos e emoções estão calibrados em altos níveis ou se está em baixo nível. Porque às vezes a pessoa tem até amizades, Doni, mas amizades que somente falam mal um do outro, reclamam, criticam disso, daquilo. Sabe aquela egrégora negativa? Igual fila de banco, ninguém fica lá na fila de banco, todo mundo está reclamando. Agora os bancos nem tem mais fila, acho que para evitar essa egrégora negativa. Tudo está sendo no caixa eletrônico, enfim. Então, eu vou abrir agora o fone do ouvinte. Eu quero saber como é que você lida aí com compaixão, empatia, que naturalmente faz com que nós saiamos daquela postura egoísta e nos voltemos para perceber, sentir as necessidades do outro. Eu também quero que você fale sobre como você lida aqui com também relacionamentos que provocaram dor e que, se você não ressignificar, se você não virar a página com coragem, com determinação, você será sempre refém. Você vai levar também essas dificuldades para os próximos relacionamentos.
E eu falo com carinho, como é duro. Às vezes a gente acha que virou a página, seja por uma situação ofensiva no trabalho ou uma situação ofensiva na família, mas basta uma outra pessoa nos cutucar, a gente já se sente mal. Ou seja, aquilo não está superado. E como é desafiador um esforço de superação. Muitas vezes a necessidade de uma terapia, de uma medicação, de mudança de hábitos, de mudança de casa, para que nós não nos sintamos mais tão feridos ou presos a esses antigos valores e crenças que nos limitam. Olha, eu quero abrir aqui o fone do ouvinte, quero falar com vocês, nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Meu nome é Márcia, o programa Antenas do Coração, 31710221. 31710221 e o 3262-4490. 3262-4490. Nós vamos aqui mandar um beijo para Kelly, para Lucinha, para Iode, para todos aqueles que também estão nos acompanhando pelo Instagram. E o meu Instagram é o Márcia P. Schwindt. Márcia P. Schwindt. Schwindt se escreve SCH. Então, nós estamos também te convidando para participar do nosso Instagram e do Instagram, sobretudo, da Clínica. Clínica Bem-Estar e Equilíbrio. Escreve tudo junto. Clínica Bem-Estar e Equilíbrio. Você vai estar conosco pelo Instagram. Temos um ouvinte na nossa linha. Vamos lá, Doni. Bom dia. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Tudo bem. Eu falo com quem? Márcia, eu sou o Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. Minha esposa chama Ângela. Olha só. Eu tenho 49 anos de casado. Maravilha, olha só. Parabéns, Carlos e Ângela, aí por 49 anos. E aí você pode dar o seu depoimento, né? Qual que é a fórmula? E se você tem aí alguma dúvida em relação àquilo que nós falamos, fica à vontade, Carlos. Olha, eu gostei tanto que eu não tive coragem de não ligar. Oh, meu querido, muito obrigada aí pelo estímulo. E fiquei muito feliz também que a gente não imagina aonde a nossa palavra vai chegar. Mas provavelmente vai chegar nos corações certos, não é mesmo? Então, eu tenho problema ainda, é o que você falou, às vezes é algo que passou lá de coisa de 10, 15, 20 anos atrás. Sim. Então, nós tivemos uns problemas um com o outro, enfim. Eu faço, assim, de tudo para mudar esse quadro, né? Claro. Mas a minha esposa, ela parece que trava, não tem aquela relação, assim, amorosa mais, enfim. Então, você fala, bom, Carlos, você já é avô, entendeu? Olha só, parabéns, Carlos. Mas então, tem hora que eu não sei o que fazer, porque o que acontece? Eu sou muito entusiasmado, muito alegre em casa, gosto de brincar, e ela tá muito fechada, a minha esposa, a Ângela, muito fechada. Ela, vamos falar assim, não se abre mais igual se abria no passado, entendeu? Uhum. Foi deixando aquela leveza, aquela autenticidade. Ela tá presa nela. Exato, não tem sorriso, acordo de manhã. Eu estou tomando café lá na mesa, às vezes ela me acompanha, enfim. Então, eu estou enfrentando muito problema, Márcia. Eu não sei, sei lá, chegou ao momento de até pensar em separação, mas como o laço de relacionamento, de amoroso, foi muito bom no passado. Sim, aí sim. A gente fica aí, e agora? O que eu faço? Essa consideração, né, ela existe, claro. Olha, eu vou te dar algumas dicas. Eu fiquei muito feliz, Carlos, com a sua participação. Vou falar com você através da rádio, tá bom, meu querido? Acompanhe, então, pela rádio, que nós vamos, então, falar com você através da rádio, não mais através do fone, por causa do nosso tempo, tá bom?
Muito Maravilha, Márcia. obrigada pela sua participação e Obrigado, continue Elma. conosco aí, fazendo parte da Rádio Vibe Mundial. Muito Muito obrigado. obrigada. Olha Obrigado, que Márcia. lindo, né? O Carlos, não é mesmo, Doni, falando aí da sua questão. Nós adoramos quando um homem liga ou busca até uma ajuda terapêutica. Isso é sinal de receptividade, de humildade também, né? De estar aberto para sugestões, conselhos, até porque eu falo homem, Doni, porque o homem sempre é criado naquela situação que ele tem que dar conta, ele tem que resolver. E muitas vezes é difícil você encontrar um homem que perdido pergunta, né? Para e pergunta onde eu estou. Agora nós temos o GPS, o Waze, mas a mulher faz mais isso. Então, Carlos, veja bem, eu sugiro que você chame a Ângela e fale o seguinte para ela: olha, nós precisamos ter uma conversa onde eu preciso saber, né? E saber é derrubar aquele muro que está nos separando do outro e que nos impede também de enxergar as causas dessa dor, as causas dessa exclusão, separatividade, uma certa frieza, apatia no relacionamento. Eu quero saber, nessa linha do tempo, 49 anos, ou pode ser 20 anos, 10, né? Você que está aí me ouvindo, onde é que você adoeceu, parou, ou está machucada, ou está preso? O que houve? Porque às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe, não conhece verdadeiramente a dor do outro. E aí, muito provavelmente, ela vai abaixar esse muro e vai te revelar: olha, eu parei, eu me machuquei, eu estou tentando ainda, mas nessa situação. E olha, perdoar. Sem o perdão não há libertação. Sem o perdão não há modificação. Jesus, ele nos ensinou o perdão lá na cruz, porque a lição mais difícil para a nossa alma. Sempre existe um ponto em nós que quer ter razão, porque o outro está errado. Mas lá na cruz ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes a gente provoca um dano, um dolo, uma machucadura porque estávamos na ignorância ou porque naquele dia a gente não estava percebendo o outro como deveria. Poucas pessoas fazem dolo, dano por maldade. A maioria de nós estava afastado de Deus naquele momento e sem sintonia trocou os pés pelas mãos. Converse com ela, procura ouvir a dor e peça perdão. E peça que ela resgate nela o melhor dela. Aquela Ângela alegre, jovial, aquela Ângela feliz, porque se nós estamos na vida do outro, é para fazer o outro feliz. Não é verdade, Doni? Fazendo o outro feliz, nós temos a alegria também, a satisfação. Agora, quando a gente está numa relação para que o outro nos faça felizes, nós estamos ainda na imaturidade emocional, numa relação egóica e sempre seremos insatisfeitos. Então, não temos que esperar que o outro nos faça felizes, temos que fazer o outro feliz. E aí, através do perdão, através desse entendimento, dessa compreensão, eu tenho certeza que você vai ter inspiração, Carlos, para levá-la para passear, para o cinema, porque muitas vezes o relacionamento ele desmorona, porque esses hábitos saudáveis e importantes na vida do casal são deixados de lado. E aí só sai quando está com os netos, só sai quando está com os amigos. Então, a mulher principalmente se ressente disso. Eu quero abrir aqui, né, o meu carinho, a minha gratidão para a Mônica, para o Alexandre, todos aqueles que estão aqui nos acompanhando. Gratidão com todos vocês que também fazem diferença aí na nossa vida. Eu vou finalizando o programa Antenas do Coração, deixando para você o telefone da Clínica Bem-Estar e Equilíbrio. Eu, doutora Márcia, terapeuta integrativa em homeopatia, florais, fitoterápicos e medicina Ayurveda, com a minha filha, pediatra antroposófica, Priscila. Então, se você quer cuidar do seu filho com uma visão antroposófica, uma visão do equilíbrio, você pode ligar a partir de segunda-feira no 2676-4029, 2676-4029, ou mandar um WhatsApp para mim, que é o 98579-9200.
985799200, o nosso Instagram Márcia Peixoindt ou Clínica Bem-Estar e Equilíbrio. Nós estamos agora mudando a nossa lampeja, aguarde novidades aí. Quero agradecer a Deus a oportunidade aqui de estar na Rádio Vibe Mundial, a todos os ouvintes. Obrigada, Doni. Obrigada a toda a direção técnica. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem em Deus.